Está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você que está assistindo ao vivo o programa Nossa Terra, diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará, né? Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir à noite, uma boa noite. O programa Nossa Terra já está no ar. Nós queremos começar o programa falando de uma oficina, né, especializada em celular, tablet, né? Se você tem algum problema no seu celular, quer trocar uma capa, a tela, a bateria, você procura UTI Cell. Lembre bem desse nome, UTI Cell. Fica na folha 20, quadra 8, lote 19, na Nova Marabá, próxima à Praça da Criança. É uma oficina que foi aberta há poucos dias, mas já tem a sua clientela aí satisfeita com os atendimentos e os serviços prestados pela UTI Cell. Lembre de uma coisa, qualquer problema no seu celular será resolvido e você ficará alegre porque o trabalho é de qualidade, primeira qualidade, na UTI Cell, folha 20, quadra 8, lote 19. Shalom, Ruth. Shalom. Deixa eu fazer a oração. A oração. Abraham. Diz assim: Tu, Eterno, és poderoso para sempre. És tu que ressuscita os mortos, és potente em salvar. Tu sustenta a vida com misericórdia, ressuscita os mortos com grande piedade, ampara os caídos e sara os doentes. Afrouxa as ataduras dos que estão em grilhões e confirma a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, eterno, de poderosos atos? Ou quem pode ser comparado a ti, Rei, que tira e restitui a vida, que fazes florescer a salvação? Quem pode ser comparado a ti, ó Pai, misericordioso? Tu te lembras das tuas criaturas e fazes viver pela tua misericórdia. E tu és fiel para ressuscitar os mortos. Bendito sejas tu, Eterno, que ressuscita os mortos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Você está vendo aí na parte de trás aqui no painel do programa a bandeira da cidade de Marabá, né? Aí mostra os dois rios, mostra a orla e lá o encontro dos dois rios. Então essa é a nossa bandeira aqui, de Marabá, no sul do Pará, né? Mas, meu amigo, minha amiga, as profecias do Velho Testamento. Você já ouviu falar que tem aí alguns pastores, alguns obreiros, que falam assim que o Novo Testamento equivale, que o Velho já foi abolido. Mas as profecias que virão acontecer, elas estão no Velho Testamento. Quando você abandona o Velho, você abandonou Deus. Você está dizendo para o universo que você não precisa do Criador, do Hashem. Porque você abandona as leis, abandona as normas, os roquinhos, estatutos, mitzvot, e também abandona as profecias, né? Veja essa profecia aqui. O Messias terá filhos. Quer dizer, o Messias que Israel espera, ele terá filhos. Onde está escrito isso nas Escrituras? No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 46, e o versículo 16 e 18, mostra que o Mashiach, que Israel espera, ainda não veio, mas quando virá, ele terá esposa e terá filhos. Veja como é interessante, né? Ele terá esposa e terá filhos. Por que, Ruth? Que o Mashiach, quando virá, ele terá esposa e filho. Por quê? Porque ele é um homem. Não, é porque o casamento é um projeto de Deus. E a Bíblia fala para os solteiros que o próprio Deus diz assim: não é bom que o homem esteja
Só. e nem a mulher também esteja só. Então farei uma adjuntura. No caso do Messias que Israel espera, Israel está esperando há muitos anos, há mais de 3.000 anos já tem promessa, da época já do profeta Ezequiel, já está profetizando que o Messias terá filhos e será conhecido. O Mashiach, ele vai nascer de um homem e de uma mulher, né? Ele vai casar, ele vai ser educado primeiro lá em Israel, ele vai casar, ele vai se tornar o grande político, porque ele vai se tornar um rei, né? A promessa do Messias, a palavra Messias significa ungido. Ungido o quê? Ungido rei. Ungido rei, né? E outra, a tribo dele vai ser a tribo que vem rei, né? Também. Porque não pode ser qualquer tribo. Ele tem que ser da descendência de rei, porque você sabe que rei, ele vai passando de geração em geração. Segundo as escrituras, os reis, eles têm o sangue azul, né? Sangue azul, mas não significa que o sangue é azul, não. Quando alguém é de sangue real, chama-se sangue azul. Isso aí é algo exclusivo só para quem é da família do rei. É chamado de sangue azul. Então, tem que ser descendente do rei Davi, né? Descendente. Aqui, a profecia do Velho Testamento diz que ele, né, fará o restabelecimento da dinastia de Davi, que jamais cessará. Aonde nas Escrituras? Em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o 14, né? Quando o Mashiach vier, o Mashiach que Israel espera, ele vai recuperar o quê? Israel. Israel hoje fala um pouquinho. Diz assim que o Mashiach, o Messias, o ungido, ele tem que cumprir todas as profecias que está escrito na Bíblia. Se vier algum dizendo que é o Mashiach e não cumprir, como já veio muitos, ali já é descartado que ele não é o Mashiach. Ruth, nós temos na lista de todos os Messias que já se apresentou nesse mundo, somente Israel. Tinha o mais assim autêntico, que parecia o verdadeiro, era chamado de Bar Kokhba, né? Todo judeu aí, que está me assistindo em qualquer parte do Brasil, do mundo, até Israel mesmo, sabe que Bar Kokhba, ele deu todos os sinais de que ele seria um Messias. Ele fazia milagre, ele expulsava demônios, ele era querido porque ele praticava a tzedakah, a caridade. Ele tinha todos os desígnios de que era ele o Mashiach verdadeiro enviado por Deus. Mas o povo judeu, teve um dos grandes rabinos, não sei se foi Arquiva, que apresentou ele na comunidade através, na época, dos rabinos de Israel, apresentou e consagraram ele o Mashiach. Mas aí teve uma guerra, Ruth, aí vem a decepção. Teve uma guerra, e o que aconteceu? Mataram o Bar Kokhba. Aí os rabinos foram, em rede mundial da época, pedir perdão a Deus, pedir perdão às nações, porque eles tinham errado. Porque a diferença, porque as profecias, ela não diz, Ruth, que o Mashiach vai fazer milagre. Não tem uma vez escrito que esse Messias que Deus enviará à terra, que ele vai fazer milagre, que ele vai expulsar demônio. A preocupação do Mashiach, quando ele virá, é de levar as nações a Torá. A Bíblia diz que ele fará isso. Ele começará por baixo, ele vai crescer na estrutura política, e até ele vencer a liderança de Israel, ele vai se tornar
é o líder de Israel, o rei de Israel, como é previsto, né? Que esse Mashiach que virá, Ruth, ele se tornará rei de Israel, porque o Messias, a palavra Messias, que a Bíblia está falando, não é um ungido, um sacerdote, um rabino, não. Não é um religioso que vai ser ungido, consagrado, o Mashiach, não. Esse Mashiach, inclusive o azeite que é consagrado dos reis, Ruth, lá do Getsemane, em Israel, é diferenciado dos que consagra rei e dos que consagra sacerdote e de outras consagrações. Lá no Getsemane tem lá, por exemplo, assim, oliveira. Quando eles vão fazer o azeite, ali tem diferença para unção de rei, para unção de enfermo, para unção de várias coisas, cada um especificado. E a parte do que sobra lá é que é purificado na prensa de azeite para combustível. E outros para as menorá, né? Que tem que ser assim. Combustível, pode ser menorá, lamparina, aladim. Então, o azeite que é tirado da uva, da oliveira, tem um azeite especial só para consagrar rei. De uva? Tá errado aí. Não, de uva não, azeite de oliva, né? De oliva. Só para consagrar rei. Né? Então, esse azeite de oliva puro, porque ele é especial, ele não é tirado da primeira prensa, né? Não. Ele é especial, então ele é para consagração de rei. E esse rei, ele será consagrado dentro de Israel. As profecias dizem que o Mashiach, quando a linguagem de Israel de falar de Mashiach, está falando do governo. Não é de um líder religioso. Não é de alguém que faz milagre, não é de alguém que expulsa demônio, né, de alguém que cura os enfermos. Porque curar enfermos, expulsar demônio, tem muita gente que faz isso aí. Agora, ser rei de Israel, na época do Mashiach, só o enviado de Deus. Né? Ele virá. Então, quando se trata disso, ele vai restabelecer a monarquia de Davi. A profecia, quando Deus bateu um papo legal com Davi, aí ele disse que no teu trono, olha, Davi, no teu trono, só sentará descendente teu. Ele diz assim, não faltará descendente no trono. Aí você vê, hoje lá em Israel, não tem rei, não tem presidente, mas tem o primeiro-ministro, que é ele que coordena tudo. Ele não é o rei, mas é o primeiro-ministro. Agora, quando disser assim, Israel tem um rei, nós que estamos na diáspora, que fazemos parte do judaísmo, a gente tem que desconfiar. Se não tiver de acordo com as profecias do Velho Testamento, é para a gente não aceitar, porque assim que vieram muitos Mashias e as nações aceitaram como filho de Deus, foi enviado de Deus, mas morreu. Então, esse Mashiach que Deus enviará, a Bíblia diz nas profecias que o ministério dele é para sempre. Aí, Ruth, mas na realidade, Ruth, as pessoas mudam muito, porque deixaram de seguir o Velho Testamento para seguir o Novo. Aí no Novo diz assim, agora as coisas velhas se passaram, querem dizer, criticando do Velho. As coisas velhas se passaram, tudo se tornou novo. Aí o que é que se oferece hoje no Novo? É carro, é casa, é esposa, é um tesouro, é isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, o que é que Deus oferece para o seu povo? Qual é o prêmio de quem vencer, de quem receber a coroa? É uma terra, Ruth. Ezequiel 37, você pode ler os capítulos a seguir, que você vai ver a divisão de Israel e aquele que vencer receberá a terra. Tem gente que, eu vou morar no céu, eu vou pisar só em rua de ouro. Hã? Mas a Bíblia não promete isso, de jeito nenhum.
De maneira alguma. Isso aí foi invenção de Roma e Grécia para conquistar. Porque, ei, vem cá, me segue, eu pago a tua dívida. Aí as pessoas vão. Mas quando chegar no final da fila, que for na hora do vamos ver, aí tua conta tá lá, teus pecados estão tudo lá. Ah, mas alguém pagou por ti. Pagou para quem? Quem estava cobrando? Hã? Porque só tem um que cobra, é Deus. Só um que cobra os pecados do ser humano aqui na terra é Deus. Só Ele. E só Ele perdoa. Só Deus tem poder de perdoar pecado. O resto, cuidado. Mas, Ruth, eu só vou falar mais só uma vez aqui. Acontecerá, o mundo se tornará vegetariano. Quando a gente fala de regime vegetariano para as pessoas, tem pessoas que não gostam. Não, eu vou deixar de comer carne? Vai. Porque o que te faz comer carne é o instinto animal que entrou no ser humano na época de Adão e Eva. E aí nunca saiu. O pecado de Adão e Eva continua nas pessoas. Aquela pessoa que diz assim, eu nasci nesse mundo e não tenho um pecado, ele está mentindo. Ele não conhece a história da Bíblia. Porque o pecado entrou no ser humano e trouxe prejuízo. Então, o reconhecimento que só Deus é Deus. Aonde está nas Escrituras? Isaías 11, verso 9. O mundo se tornará vegetariano. Aonde está escrito nas Escrituras? Isaías 11, versos 6 a 9. O mundo vai se tornar em vegetariano. Ei, tu que gosta de comer picanha, eu também gosto. Vamos aproveitar e comer enquanto podemos, porque na hora que tocar a trombeta em Sião, e que disser, o Machia veio, e ele está dando todos os sinais, características das profecias, te segura que você vai querer comer carne e não vai ter mais apetite. Mas ele não vai nem querer, porque esse instinto, essa vontade vai sair da pessoa. Pois é. Mas é o costume do hábito de comer carne. A pessoa chega lá com aquele costume, ela para carne e não come mais. Eu gosto dessa passagem que diz assim, que a própria natureza, ela vai mostrar que ela já vai não ter fome mais, porque os alimentos tudo vai ser grandes e não vai passar fome o povo mais, porque você, na sua roça, você vai tirar uma melancia do tamanho de um carro aí. Mas tem melancia que não vai ter que ser comida lá, porque a pessoa não carrega para casa. Tem que chamar os vizinhos, as famílias para poder participar. Uma abóbora, você vai ter que chamar as pessoas para poder participar, porque não vai dar para você guardar numa geladeira uma macaxeira, uma mandioca, como uma pessoa às vezes fala, e assim, repolho, alface, couve, tudo enorme, que basta uma folha para fazer até para a família, porque vai ser grandes, então vai ter fartura no mundo. Ruth, tu lembra do teu pai? Quando ele matava uma caça, ou matava um porco, um animal de casa, um boi, ele chamava os vizinhos, todos os vizinhos de volta, para vir tirar um pedaço e dar. Fulano, menino, leva um pedaço para fulano, para ciclano. Esse é o costume lá da roça. Lá da roça. Então, o que vai acontecer? Aqui diz assim, as árvores darão fruto mensalmente. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 47, versículo 12. Então, o que se prega os pregadores de hoje? É só desgraça, que vai acabar o mundo. Tem pessoas que você é tão tóxico que você não consegue conversar com aquela pessoa, porque na cabeça dele só tem desgraça. Mas o Velho Testamento foi abandonado pelos religiosos, está mostrando que na época do Machia, o sinal é o quê? É que toda planta, toda árvore dará fruto dentro de 30 dias. Todo mês. Você planta um pé de manga hoje, daqui um mês você está colhendo. Um mês. Aí vai ter fartura, né? Você vê, nós esperamos o ano todo para ter manga no nosso quintal. Uma vez por ano. Nós esperamos o ano todo para ter caju no nosso quintal.
Nós esperamos o ano todo para ter goiaba no nosso quintal. Na época, aqui está dizendo, é a própria Bíblia, você pode conferir isso aí, Ezequiel 47, versículo 12. Todas as árvores darão fruto mensalmente. Ruth, o que é isso? Isso é fartura. Quando o Eterno tirar, já viu alguém pregando isso? Não vê, porque isso aqui ó, são coisas guardadas do judeu, dentro da Bíblia, mostrando que não é isso que estão pregando aí, metendo medo no povo. Vocês podem prestar atenção que esse programa, a gente nunca falou uma palavra para meter medo em você. Nunca falou uma palavra de juízo, porque só quem julga é Deus. Só quem julga é Deus. Agora, os religiosos acham que pode julgar as pessoas. Diz assim, a palavra ela tem poder, pensamento positivo, porque a gente vê que muitas profecias, até pregações, é só para botar medo e dizer que o mundo vai acabar, que o mundo vai ficar, que vem doenças malignas, que vem tanta coisa. Então nós temos que falar palavras positivas, temos que profetizar coisas boas, porque a palavra ela tem poder. Você pode ver uma coisa, Ruth. Aqui diz que as árvores darão fruto mensalmente. Quando Deus, não é o Mashiach, o que o Mashiach vai fazer? Ele vai honrar a dinastia de Davi, isso a Bíblia fala para nós. O que ele vai fazer mais? Ele vai fazer com essa Torá, chega em todos os lares, no mundo todo. O que ele vai fazer mais? Lutar pelas guerras de Israel. Ele vai fazer alguma coisa de santidade? Não. A não ser, como a Bíblia fala aqui, que ele vai, o quê? Fazer sacrifício de animais. Aí está escrito aonde? Ó? O Messias ofertará holocausto de sacrifício no terceiro templo. Aonde nas escrituras? Ezequiel 46, versículo de 2 a 15. Os pregadores que pregam aí não falam disso, porque não tem conhecimento disso. O Mashiach, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é construir o templo. Quantos anos está que o templo foi destruído? 2000 anos. E tem que reformar, restaurar, reconstruir o terceiro templo. E não é qualquer templo não, porque teve já congregações que foi para lá e construiu templos, mas não é esse. Se eu ver em Jerusalém, tem templos grandes para ver se pega o judeu. Né? Só que o templo que será construído em Israel será no mesmo lugar do primeiro templo, mesmo lugar do segundo templo. Foi aonde Abraão ali levou seu filho para sacrificar, foi um teste. Mas ele não sacrificou seu filho. A gente vê que o Eterno ele não recebe sacrifício humano. Se alguém disser, eu vou matar fulano para perdão dos meus pecados, está errado. Ele não recebe. O Messias oferecerá holocausto de sacrifício. É por pecado? Não. Ele vai fazer. Quando ele construir o terceiro templo, o que se faz na construção do templo, do primeiro, do segundo templo, e agora vai ser o terceiro? É feita uma oferta de sacrifício ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nessa data, que quando o terceiro templo estiver construído, que aqui no Brasil fizeram um templo, né? Um templo grande, imitando o templo de Israel, da época de Salomão, tudo. Mas não é esse o templo que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando um templo feito em Israel. E não é qualquer pessoa que vai construir, tem que ser o Mashiach. Você vê que Davi, ele queria construir o primeiro templo. E o Eterno disse que não, porque ele tinha a mão suja de sangue. Ele era sanguinário. Ele venceu muitas batalhas, né? Então aqui diz que o Messias oferecerá holocausto de sacrifício. Você que é religioso, você sabia que um dia o Eterno vai mandar o Mashiach, no qual ele fará todo o sacrifício que era feito no primeiro e no segundo templo, até no tabernáculo, quando era no deserto, porque esse é um ritual
aonde ele, como líder maior, mandado e enviado por Deus, não será destruído. E outra coisa, ele apresentará em público o seu holocausto em agradecimento ao Hashem pela construção do terceiro templo. É Baruch Hashem. Essa é a verdade. E isso vai acontecer aonde, Ruth? Lá no céu? Não. Em Jerusalém. Se você começar, nós tivemos aqui uma pessoa que está fazendo faculdade. Cidade do Grande E Rio. nós passamos para ele o capítulo 37 de Ezequiel, para ele poder entender o que é um arrebatamento, né? Aonde vai, para onde vai as pessoas. Em Ezequiel 37 é aonde Deus fala que vai levar as pessoas daqui da terra, vai ressuscitar e vai levar para esse lugar. Agora, se estão pregando para outro lugar, aí você vai olhar assim, é Deus falando, é a palavra de Deus contra o que escreveu Roma e Grécia no Novo Testamento, né? Porque as pessoas estão tendo uma visão de que vão para um lugar, e não é esse lugar que Deus tem para o seu povo, né? Agora, veja bem, Ruth, as 12 tribos de Israel, lá em Ezequiel 37, para frente, você vai ver aonde elas vão se situar dentro de Jerusalém. Aonde o Mashiach vai morar. Está aqui na Bíblia, no Velho Testamento. Aí eles não querem que você estude para você não descobrir que existe o que Deus falou, não se pode apagar. Mas como é que eles conseguem apagar? Dizendo para você que o Velho Testamento passou. Um pastor veio falar para mim isso, um pastor aí de uma grande igreja, e conversar comigo. E aí ele veio com essa história. Eu falei, tu acredita em Deus ou no homem? Acredito em Deus. Pois está aqui, lê isso aqui. Aí ficou perturbado quando ele leu, porque nunca ninguém explicou para ele que Deus, ele diz que vem aqui na terra, buscar o seu povo e levar para a terra de Jerusalém, lá onde vai ser construído o terceiro templo. Tudo é feito aqui. Não tem esse negócio de, lá do céu vem a nova Jerusalém. Isso aí tudo Roma e Grécia criou para fazer o quê? Para dominar a política e a religião na época. E até hoje domina. E as pessoas não querem se atentar a ler o que... Ei, separa o que é de Deus do homem, senão você vai se enrolar no final da história, né? Vamos para a Torá? Lembrando que a UTI Céu, né? UTI Céu é uma oficina especializada aqui na Folha 20, no Marabá, onde você pode trazer o seu celular e é consertado na hora, né? Na hora eles consertam. Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado da sinagoga. Aqui na Nova Marabá, próximo da Praça da Criança. Vamos para Deuteronômio, capítulo 24. Ei, você aí, ó. Versículo 14. Sabe por que você às vezes zanga assistindo a gente? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela entra rasgando entre juntas e medulas, vai até a divisa da alma, é apta para discernir os pensamentos dos homens. Aí muitos, quando vê a verdade, eles se escandalizam, porque a verdade, ela é verdadeira e a mentira é mentirosa. Um dia, toda mentira que foi pregada para as pessoas, você vai ver ela jogada por terra. E a verdade é essa, que Deus não despreza o ser humano nunca, né, Ruth? Nunca. Ele é pai e jamais ele vai desprezar. Porque a pessoa roubou, matou, morreu, foi para o inferno. Não, você está fazendo julgamento precipitado. Aquele que morreu e com a vida derrotada, financeira, social, familiar, mas Deus tem algo para ele depois da morte. Né? Deus falou assim, todas as almas são minhas. Até o inferno é dele, o diabo é dele. Tudo. O diabo bate continência para o autismo. O diabo é apenas um serviçal. E as pessoas aprenderam a ter mais medo dele do que de Deus. Mas vamos para Deuteronômio. Hoje é sábado, Shabat. Hoje eu estou me sentindo muito bem. Ó. Hoje é dica que eu vou falar tudo que Deus quer. Eu só para ouvir. Conversa, rapaz. Aonde quem tem o Espírito de Deus vai para um lugar só para ouvir? Vai nada.
Quando começa a arranhar as primeiras palavras, a gente já está sentindo o Espírito de Deus dando a resposta daquilo que as pessoas querem. Capítulo 24, versículo 14. Mas como é que é o nome da oficina? UTI Cell, né? UTI. UTI Cell, quer dizer, UTI é um hospital de celular, de tablet, de computadores. E céu é com L, né? É, com 2 L. Diz assim, capítulo 24, versículo 14. Não defraudará o empregado pobre e necessitado, seja ele de teu irmão, ou seja ele dos teus estrangeiros que habita na tua terra, nas tuas cidades. No seu dia lhe pagarás a sua diária. E isto fará antes do pôr do sol, porque é pobre e porque ela arrisca a sua alma, para que não clame contra ti ao Eterno e haja em ti pecado. Ruth, vamos só fazer uma análise do que você leu, porque sabe que a palavra do Eterno, ela, quando a gente começa a mexer nela, ela vai se multiplicando, aumentando, né? Aqui diz assim, não defraudarás o empregado pobre e necessitado. Quer dizer, você tem um empregado. Aí nós já vimos muitos patrões aqui mesmo na cidade de Marabá, que tira o máximo de proveito daquele empregado. Né? Então, uma das coisas que Deus quer que nós sejamos trabalhadores, que trabalhem 6 dias e nos 7 a gente pare. Né? Porque aí, quando a pessoa faz isso, ele vai, na próxima semana, ele já vai produzir mais, porque houve um descanso, né? Mas aqui diz assim, para não roubar. Não roubar o teu funcionário. Você, às vezes, contrata alguém, pagando o salário mínimo, e bota ele para fazer, ou ela para fazer hora extra, sem pagar. E às vezes ele contrata ele para fazer um trabalho. Quando chega lá, bota ele para fazer vários, né? Enquanto ele tinha que pagar vários funcionários, ele paga só um. E ainda mal, porque é tipo aquele, ele trabalha por 3, ganha por 1. Ali ele já está enganando. É Chicó? É o Chicó. Ruth, olha, as leis trabalhistas, elas são sérias. São sérias. Então, aquilo que o patrão não vê, as leis trabalhistas vê. Porque você coloca dentro da sua propriedade pessoas para trabalhar, mas você quer ser mais esperto do que as leis trabalhistas. Todas as leis do trabalho estão de olho nos patrões. Por quê? A maioria dos patrões não gosta de assinar carteira. Né? E outros, a pessoa quer botar valor no serviço dos outros, né? A pessoa diz, eu cobro tanto. Quando é na hora de pagar, não, eu só pago tanto. Quer dizer, a pessoa, ele estudou, ele aprendeu a trabalhar ali, aquela coisa que ele aprendeu. E quando ele vai cobrar pelo seu trabalho, a pessoa não valoriza. Diz, não vale. Está muito caro. Ruth, eu faço assim. Quando a pessoa vem trabalhar para mim, um pedreiro, eu mostro o serviço. Quanto é que tu faz isso aqui para mim? Aí eu faço por X. Aí eu digo, dou X. Tá certo? Aí se ele concordar, ele vem fazer. Se não concordar, eu procuro outro. Isso aí, esse tipo de barganha, o patrão tem que ter. Né? Aí eu pego, coloco a pessoa para trabalhar, e aí eu digo, ó, tal dia eu te dou o dinheiro. Ou às vezes eu pago até adiantado. Mas eu não gosto de fazer... Parece que sempre é enganado. Eu não gosto de fazer serviço, Ruth, sem ter de onde tirar o dinheiro. Porque quando terminar o serviço, claro que o profissional quer receber. E ele trabalha porque precisa. Precisa, né? Tem família para sustentar. Agora mesmo, nós estamos com bastante serviço aqui.
Aí nós temos uma pessoa trabalhando para nós, aí eu falei, ó, vamos fazer por etapa. Tu faz isso aqui, eu te pago, aí tu faz, depois tu faz a sua outra parte, é assim. Mas lembre de uma coisa, dia de sábado na minha casa, ninguém trabalha. E aqui está falando no versículo 15, no seu dia lhe pagarás a sua diária, e isto o fará antes do pôr do sol, porque é pobre e porque ela arrisca a sua própria alma, para que não clame contra ti ao Eterno e haja em ti pecado. Quer dizer, se a pessoa engana, manda fazer o trabalho, o serviço, quando é na hora de pagar, fica enrolando, é hoje, é amanhã, e vai nisso. Se ele clamar ao Eterno, e o Eterno vê falha em você, Ele vai te cobrar, né? vai te cobrar, vai te castigar, porque você não é melhor do que aquele, a não ser a vez porque você tem mais do que aquele, né? Que está necessitando. Deixa eu te falar, o microfone está sempre falhando. Deixa eu te falar uma coisa, Ruth. Preste bem atenção uma coisa. O que a Bíblia está ensinando, que não pode deixar para pagar de 6 horas em diante. Porque na sexta-feira, quando dá 6 horas e 1 minuto, já é sábado, para nós e a Bíblia. Entendeste? Então, se eu pagar o meu funcionário depois de 6 horas, eu estou transgredindo o sábado e a lei de Deus. De acordo com a Bíblia, o dia começa às 6 horas da tarde. Terminou aquela tarde, já entrou o outro dia. Assim, de acordo com a Bíblia. Porque há um pecado que está dentro do povo, da nossa geração, porque o profeta Isaías disse que no final dos tempos, mudaria os tempos e as leis. Aí mudaram o tempo como? Horário de verão. Deus não estabeleceu horário de verão. Só que aqui também... Aí as leis, é isso aqui. Por exemplo, o funcionário trabalha, quando chega na sexta-feira, o patrão não paga, manda receber no sábado. Pronto. Ele peca e os funcionários todos vão pecar. Tem essa parte aí. Mas nos outros dias, que não são sábado, a pessoa também, ele é contratado para trabalhar a diária. Tem trabalhador que ele até faz assim bonito, vai lá para querer trabalhar. Mas a diária começa cedo do dia e termina antes das 6 horas, antes do pôr do sol, né? Mas tem trabalhador que ele é tão preguiçoso que ele vai chegar para trabalhar a que hora? Lá para as 9, 10 horas. E antes das 4 ele já parou. Quer dizer, isso é diária, ele está enganando. Ele não está fazendo. É por isso que as empresas, elas têm lá o livro de ponto. Tem uma maquinazinha para marcar o ponto lá. A hora que você entrou e a hora que você saiu. Quando antes do final do mês, eles vão lá e ver quem trabalhou o horário correto. 8 horas por dia, 6 horas por dia. Depende do horário que você foi contratado para trabalhar. É por isso que toda boa empresa que se preza, ela tem lá um lugar de você marcar o seu ponto. Para evitar o quê? Fraude. Aqui no versículo 16 diz assim: não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais, cada um pelo seu pecado. Quer dizer, cada um vai prestar conta dos seus atos. Ruth, essa história de alguém morreu por mim para pagar meus pecados, olha o que está dizendo a Bíblia. É isso que a liderança esconde de você. Cada um. Porque isso aqui desfaz o que se prega aí. Deuteronômio 24. Anota aí, você que é pregador. Você lê mais tarde e entender o que Deus quer. O que Deus falou é o que vale. O que o pessoal fala aí porque foi escrito por Roma e Grécia para ganhar as pessoas para a política e para a religião. Mas veja o que é que diz o versículo 16. Não se fará morrer os pais pelos testemunhos dos filhos, nem os filhos pelos testemunhos dos pais. Cada homem, pelo seu pecado, morrerá. Então, eu vou morrer
pelos meus filhos, a Bíblia diz que é errado. É errado. Eu vou morrer por você, minha esposa, a Bíblia diz que é errado. Então, essa história de que alguém pagou a conta por mim, cuidado, quando você passar por outro lado, você vai se arrepender da graça. Se eu fizer algo que Deus o livre, quer dizer, que o Eterno nos livre, eu fizer algum pecado que é merecimento de morte, quem vai morrer só eu. Não é o meu filho, nem alguém de meu, mas eu. Porque eu que pequei, foi eu que errei. Deuteronômio 24, versículo 16. Não se fará morrer os pais pelos testemunhos dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem pelo seu pecado. Ruth, uma pessoa me chamou já quase na hora da morte. Eu cheguei na fundação, aqui na Associação do CESP, eles não deixaram eu entrar. Era hora de visita. As suas burocracias lá não deixaram eu entrar. E aquele homem, ele queria conversar comigo antes de partir. Eu ia falar para ele, porque ele disse que ia morrer, estava descansado, porque já ia para o céu, cheio de glória. Olha o que é que diz aqui o texto. Que ninguém morrerá por ninguém. E ele estava confiante que alguém morreu por ele, que pagou os pecados dele. E ele partiu. Hoje ele já sabe que não é isso. É aquilo que Deus falou. O que Deus falou, pode vir quem for. Ninguém é maior do que Deus para mudar as leis de Deus. Ninguém. Nem o homem aqui na terra, que nasceu, que ainda vai nascer, nem o Mashiach que virá, que nós estamos esperando, o povo judeu espera, ele não mudará nada de Deus, ele vem para cumprir o que está nas profecias. É isso que ele vem fazer. Mas aqui deixa bem claro que você não pode morrer pelos seus filhos, nem seus filhos morrer por você. Como é que pode alguém morrer que nem te conhece, nem te conheceu, não foi nem no teu tempo, morreu por ti? Isso eu acreditava e pregava. Mas aqui a Bíblia, quando a gente lê isso aqui, a gente vai entender que Deus está falando que não tem valor nenhum a morte de alguém morrer por outro. Vamos ver aqui no versículo 14, o que fala os rabinos no resumo, né? Não defraudará o empregado, pobre e necessitado. A humanidade tem lutado sempre por esse princípio, o da verdadeira justiça, e o de não explorar um homem ou outro homem. A estes grandes ideais estão condenados neste pequeno versículo, para que não clame contra ti ao Eterno. Isto não tem apenas um caráter social, mas sim altamente religioso, pois qualquer falta contra a lei, a moral e a justiça é um pecado religioso. E o esquecimento das eternas leis divinas, com elas se reconhece o direito dos carentes, pois todos são iguais na sociedade. Você vê que aqui está dizendo, aqui até no comentário dos rabinos, os doutores da lei, eles falam que não pode esquecer as leis de Deus, porque é nelas que a gente se baseia para chegar até Ele. Sem as leis de Deus, ninguém chega a lugar nenhum, não. Porque quem nega a lei de Deus está chamando ele de mentiroso. O que se faz hoje, que a gente vê, as pessoas dizendo, não, o Velho Testamento não vale mais nada. Quer dizer, o dono do Velho Testamento morreu e ele deixou o testamento para outro. Ei, se você for nessa lógica, bem aí, você vê que Deus nunca morreu. Eu estava ontem numa fila e a gente ouve de tudo. E tinha um senhor... Fila de banco. Até por brincadeira ele disse assim, mas eu estou tão esquecido. Eu já tomei tanto remédio e eu só não esqueço de receber, mas de pagar, eu esqueço todas. E o pior é que o cara já está tomando remédio para quê? Que remédio? Já até esqueceu. Já até esqueceu o remédio que ele estava tomando. Mas, Ruth, nós estamos falando essas verdades aqui. É porque não se prega isso. Não se prega
que ninguém pode morrer por ninguém, não. Isso é conversa de Roma e Grécia. Tem muita gente aí despertando por causa da internet, Ruth. Tem pessoas que me procuram super inteligentes, pessoas formadas, já conhecendo as verdades da Bíblia. Porque existe muita coisa que colocaram na Bíblia para desvirtuar a palavra de Deus. E começou logo por quê? Pela lei. Vamos para o versículo 17 que diz assim: não perverterá o juiz do peregrino, do órfão, e não tomarás em penhor a roupa da viúva. E recordarás que escravo foste no Egito, e ali te remiu o Eterno teu Deus. Portanto, eu te ordeno fazer essas coisas. Só até aí. Aqui, Ruth, está mexendo com uma coisa muito profunda. Muito profunda. As pessoas lêem como se lê revista e não meditam no que está dizendo aqui. Não perverterá o juízo do peregrino, e do órfão e da viúva, né? Uhum. Do órfão, não tomarás em penhor a roupa da viúva. E recordará, repara, aqui, para quem tem chamada, você está olhando para cá para o programa, tem simpatia pelas coisas de Israel, quer aprender alguma coisa de Israel, é porque tua alma é uma alma judia. As almas judias que estão espalhadas, os israelitas que estão espalhados nas nações, quando elas ouvem, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quando começa a ouvir, mesmo que não entenda, a sua alma dá uma alegria. Quando os louvores de Israel, tem gente que chora, porque a sua alma é que está chorando, porque lembra de Israel. A tua alma já esteve em Israel. Por isso que você, quando vê o tilitar da bandeira balançando, você sente alguma coisa, porque a tua alma faz parte disso. Aqueles que não sentem nada, não tem nem chamado para servir o Eterno, né? Mas aquele que tem o toque, mas aqui o versículo 18 diz assim: recordarás que escravo foste no Egito, e dali te remiu o Eterno. Ei, quantas vezes tu esteve no Egito? E não sabe. Não, a pessoa hoje, não, eu nasci no Brasil, nasci no Maranhão, eu nasci no Pará, eu sou paraense, eu sou baiano, eu sou... Mas esquece que antes disso, você já esteve nesse planeta Terra. Quando ele disse assim, ó, recordarás que escravo foste no Egito. Aqui está falando para todas as nações, aonde tiver alguém especial, que Deus o chamou, desde o Egito. Mas como é que nós estávamos lá no Egito? Como nós atravessamos o Mar Vermelho? Como? Aí a ciência vem nos explicar pela genética, cadeia de DNA. Pega-se o sangue daquele que ama Israel, daquele que gosta das coisas de Israel, daquele que estuda Israel, que tem uma influência para Israel. Pega o sangue dele, leva para São Paulo, para o laboratório, vai para os Estados Unidos. Com um mês, ele vem de lá o relatório. Até a tribo que a tua família pertencia, lá em Israel. Porque o espírito, ele compete, o espírito do israelense, aonde ele estiver, em qualquer parte, um dia ele vai sentir sede e fome dessas coisas que estamos ensinando. E vai ser alimentado, e as pessoas vão ver que aquela pessoa mudou, é diferente. Porque ele está voltando às raízes, às origens. Por que quando alguém vem a nós para se converter, ninguém chega... Pronto, eu quero ser israelita, eu quero fazer parte do judaísmo, da religião judaica, nós não aceitamos. Porque tem que passar pelo Techuvá. E o Techuvá é a entrada para o judaísmo. Isso é bíblico. A entrada para o judaísmo é o Techuvá. E para que as pessoas passem pelo Techuvá, ela tem que ter obediência e conhecer a Torá. Obedecer a Torá, guardar os mandamentos. Senão, ele pode ter só vontade, curioso, mas não faz parte de Israel. Eu quero falar um pouco aqui sobre a viúva. Diz assim: não tomarás em penhor a roupa da viúva.
Tem muitos maridos que ele trabalha e a mulher não sabe de nada dos negócios dele, né? Quando ele morre, ela fica assim, sem saber o que fazer. Aí é quando vem Os credores. os enganadores Os credores. e às vezes leva tudo. Muitas vezes leva a casa, leva o terreno, ou às vezes objetos que ela tem que ela poderia começar ou continuar o que o marido deixou. Mas tem aqueles enroladores, enganadores que vêm, mas como ela está por fora do trabalho do marido, ele leva tudo. Teve um tempo que morreu um homem que mexia com açougue. Chegou uma pessoa lá, disse que o marido roubava, ó, que estava devendo, desculpa aí, que estava devendo para ele, levou tudo. Antigamente, tinha essas pessoas mais sabidas, chegava lá e dizia assim, não, a casa tá isso, tem aquilo, e termina levando a viúva, né? A viúva fica sem nada. E será que o Eterno, se ela clamar o Eterno vai deixar aí à toa? Não precisa nem ela clamar. O direito da viúva tem que ser preservado. Aí porque não é só um caso, não, de uma mulher que o marido morreu, tinha muitos negócios fora. E quando morreu, aí logo no outro dia vieram os credores, os verdadeiros e os falsos, para tirar a propriedade daquela viúva. Isso tem acontecido muito. Agora, ela não precisa clamar a Deus, porque Deus vai tomar frente e vai castigar aquele que lhe roubou. Porque o órfão e a viúva e o estrangeiro, não brinque com esse povo não, porque Deus protege eles. Protege. E até uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, o marido morreu. Só que ele era vendedor de joias, né? Quando ele morreu, ele tinha um caderninho cheio de conta para receber. Esse aí é meu pai. Mas para quem acredita ou não, ele, depois que morreu, a alma dele passou a noite todinha cobrando esse homem, dizendo, vai pagar minha véia, vai pagar minha véia. Quando foi de manhã cedo, ele bateu na porta, toma, não quero negócio com você mais. Mas foi assim, antes de meu pai morrer, meu pai passou a lista, eu estava presente, eu tinha 6 anos de idade. Eu vi o meu pai chamando a minha mãe e passando tudo do comércio. Ele vendia cereais, secos e molhados. E também ele vendia joia. Era as melhores joias que tinha naquela época, era do meu pai. Naquela época, para trás, todas aliança de casamento era comprada na mão dele, porque era garantido. E aí ele tinha vendido, né? Alguma coisa para essa pessoa, amigo dele. Só que o amigo dele é desse mulher, amigo. Não ia. Aí é daqueles que compram, meu mas esquece, pai adoeceu e perdeu a fala. Foi levado para o hospital, veio uma junta médica do CESP naquela época. Mas ele faleceu. Pois ele passou a noite todinha cobrando lá com o padre dele. O padre vai pagar minha velha. De manhã cedo, bateram na porta. Eles moravam na praça do Caxias. Bateram na porta. E aí ele gritando, aquela vozona de gente apavorada. Gritando o nome da minha mãe. Aí nós fomos lá, abrimos a porta. Aí ele chegou e disse, ô fulana, eu vim aqui pagar uma conta porque o compadre passou a noite todinha na minha rede lá, na minha cama, me cobrando. E eu não aguento mais isso não. Aí foi pagar. Mas teve muita gente de Marabá que faleceu, assim, até as famílias. Eu gravei algumas famílias, que eu tenho a memória boa, de gente que devia para nós, que tinha lista de sabão, querosene, aviava para suas fazendas, e meu pai morreu e não pagaram. Mas isso aí, Ruth, são coisas que a gente perdoa. Porque senão a alma da pessoa fica amarrada nesse mundo, né? A gente perdoa. Eu sempre falo assim, quando alguém me deve e morre, eu falo assim, Eterno, ó, perdoa aquela pessoa, não me deve nada, né? Meu pai não vem puxar minha perna de noite.
Eu vou te falar uma coisa, ó. Já 2 vezes eu estou dormindo e eu vejo assim, passa uma pessoa perto do meu pé e puxa a perna. Eu estou aqui, hein? Aí eu faço repreender, porque, rapaz, vocês não marinam comigo não, vão embora, vamos caçar outro lugar para tentar. Mas vamos, gente, vamos aí ver. Nós estamos encerrando, não? Estamos encerrando, mas escuta. Escuta, fala. Aqui a respeito da proteção daqueles que Deus tem, que não precisa pedir para Deus entrar na briga, né? Que é o órfão, a viúva e o estrangeiro, que é o peregrino, né? Aí diz ainda o 19. Quando cefares a messes no teu campo e esquecer um feixe no campo, Helena, bom dia. não Eliane, voltará bom dia, shalom. a torná-lo para o peregrino, ou órfão, ou a viúva. Será para que bendiga o eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Quer dizer, você tem um feixe de cana. Eu vou carregando vários feixes de cana. Aí caiu um. Aquele não é meu mais. Caiu dentro da minha terra, do meu carro, de boi ou de meu carro. Aquele é para deixar ali aquele feixe de cana. Para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Não é só cana, mas fruta, verdura, legumes, cereais. Vamos colocar aí, esse carro pega quantos sacos de cereais? Pega 50 sacos, aí cai um. Aquele lá não é mais do dono. Aquele é para ficar, porque existe o PA, como nós falamos, em toda a terra de Judeu tem o PA, que é um lugar separado para o órfão, a viúva e para o estrangeiro. Por isso que não há mendigo no meio do povo de Israel. Porque sempre o fazendeiro, o dono de terra, tem uma reserva para ajudar esse povo. Aí ele diz assim, para que te bendiga o eterno teu Deus em todas as obras de tuas mãos. Quer dizer, se você deixa cair, não pense que é perca, não. É para o eterno te abençoar. Porque vem o órfão, a viúva, o estrangeiro, às vezes morrendo de fome. Mas quando ele acha ali, ele agradece e o eterno te abençoa. Eu sou um fazendeiro. Vou fazer aqui um paradoxo. Eu sou um fazendeiro. Aí eu faço uma plantação de laranjas, pomar, grande. As primeiras frutas daquele pomar, de quem é? Do eterno, é a premissa. E você faz o que? Vende? Não. Sabe por que os fazendeiros judeus crescem, dono de terra, eles são próximos? Porque a primeira cria da vaca é a primícia que é do eterno. Eles tiram e criam com o maior carinho. Isso aqui é a primícia do eterno. Depois a vaca vai parindo mais outras, tal, e ela passa a ter saúde, passa a ter isso, aquilo. E aquele bezerrozinho lá, bem tratado, depois entregue para o sacerdote. Olha aqui, sacerdote, isso aqui não é dízimo, não é oferta, é a primícia. E a primícia do meu rebanho. Aí, de repente, eu conheci uma mulher que ela tinha uma galinha que tinha 10 pintinhos. E sempre no quintal da casa dava o quê? Gogo, né? Os pintos morriam de gogo. Aí ela pegou 10 pintinhos e falou assim para o Eterno: se todos criar sem morrer, eu tiro o teu dízimo. Lembra disso? Não morreu nenhum pinto. Aí ela tirou. Esse aqui é do Eterno. Quando a Bíblia ensina de primícia, porque o Novo Testamento não tem matemática para primícia. E a pessoa pensa assim, mas eu vou levar um animal para a congregação ou para a igreja? Você pode remir, como ele diz. Você vê o valor, você fica com o animal e leva o dinheiro, que é o valor daquele. Agora, se você pegar o animal, vender e gastar aquele dinheiro,
Aí a Bíblia diz que você vai devolver, não é 10 não, é 20%. Não é 15? 20%. 20? É o dobro. Ah, Então, essas matemáticas aí de Deus, é só para o povo de Deus. Só quem é de Deus entende o que estamos falando. Porque muita gente fala assim, o que é essa primícia, né? O dízimo não? Não, porque os errantes ensinam assim, que primícia é o dízimo. E, no entanto, primícia é um, dízimo é outro. Eles não, nem, A primícia é o primeiro. Aí, o dízimo é 10%. Se hoje em dia os religiosos soubessem o que tem na Bíblia de oferta, de dízimo, de primícia, são 26 tipos da pessoa colaborar no templo, na congregação, na sinagoga, na carro. 26 maneiras. 26. Alguém normalmente dá um dízimo ou dá uma oferta, acha que eu sou o cara. E tem uns que não dá nenhum. Eu me zanguei. Eu me zanguei de ganhar, quer saber da coisa? Daqui para frente, ó, aqui da congregação, ninguém vai ser dizimista, ninguém vai ser mal ofertado. Porque Deus não recebe miséria, não. Esmola, não. Esse negócio de meter a mão no bolso, pegar uma moedinha. Uma vez na semana que vem, na congregação, pegar uma moedinha e botar ali. Rapaz, o que é isso, não? E só quer pedir, né? O meu Deus que eu sirvo é o Deus, dono de tudo, de todos. Como é que ele vai abençoar alguém que quer lhe amaldiçoar? Né? Porque se eu chegar para um rico e der as moedas, ele vai gostar? Ele vai se zangar comigo. Você está pensando que eu estou pedindo esmola, rapaz? Né? Assim também é o Deus de Israel. Ou você é fiel ou não é. Essa parte do 21 que diz assim, quando vidimares a tua vinha, não tornarás atrás a rebuscá-la. Para o peregrino, para o órfão e para a viúva serão. E recordarás que escravo foste na terra do Egito. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. Ei, aqui começou, lá no versículo 17, falando da viúva, do órfão, né? E aqui nós já falamos antes da cadeia de DNA, que nós atravessamos o Mar Vermelho dentro dos nossos pais, né? É por isso que aqui a Bíblia diz assim, para a gente ser fiel nessas coisas que está ensinando aqui, a órfã, a viúva e o estrangeiro. E também algumas coisas a mais que está ensinando aqui. Mas diz aqui no 22, e recordarás que escravo foste na terra do Egito. Portanto, eu te ordeno fazer estas coisas. Quando tu foi escravo na terra do Egito? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Quando? Eu nunca fui escravo na terra do Egito. Nem escravo fui. Ruth, a religião faz confusão todo o tempo, a religião. Porque a Bíblia ela é a realidade. Se nós já tivemos, como a Bíblia está dizendo aqui, ela está falando aqui para todas as nações, para todas as almas que estiveram lá no Egito como escravo. Como é que eu vou reconhecer que eu fui? Pelo amor que eu tenho por Israel, pela paixão que eu tenho por Israel, que vai crescendo mais do que a vida dentro da gente. Pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o amor que eu tenho por ele, pela sua cidade, pelo seu país, que é Israel. Então, quando eu faço isso, e eu sinto e sigo e pratico, é porque a minha alma está retornando. A palavra techuvá é aqueles que já foram e agora estão voltando para Deus. A palavra techuvá, quando é para a pessoa se converter ao judaísmo, aí que vai com o rabino diz, olha, irmão, você tem que fazer techuvá. Você, mas irmã, tem que fazer techuvá. O que é techuvá? Techuvá é o conhecimento das doutrinas de volta ao Criador. Quando você está na religião judaica, você está no caminho. Mas antes você vivia fora do caminho. E por viver fora do caminho, você precisa entrar pela porta. E a porta para o ser humano, para o homem, é a techuvá. É a techuvá. E essa techuvá requer o quê? Requer renúncia. Renúncia dos deuses que tu já serviu no passado. Deuses pagãos. Porque tem gente que chega aqui no judaísmo
aí não quer renunciar, Quer vir, mas trazendo tudo. Né? trazendo o lixo de lá. E aqui nós não aceitamos. Não Faz aceitamos. tipo o povo que saiu do Egito e levou na bagagem, na mente, o Deus que ele serviu no Egito, né? Aí diz assim, bora fazer um Deus que guie nós, porque Moisés subiu um monte e não desceu, com 40 dias e noite, sem comer e sem beber, no Deus já morreu, né? Vamos fazer um Deus. Eles procuraram na mente dele qual seria o Deus. Mas no Egito eles adoravam um boi. Então na mente deles veio o boi. Aí fizeram o bezerro, que era o filho de ouro. Chegamos ao final de mais um programa, vamos curtir. Então, essa história de convenção ao judaísmo chama-se Techuvá. É você voltar às raízes. Porque se você sente o desejo de estar no nosso meio, é porque antes você esteve lá no Egito, a tua alma esteve dentro daquele povo. Quando diz atravessou o Mar Vermelho, que você atravessou andou no deserto, que você foi escravo lá no Egito. Aqui a palavra diz, se você estudar aí Deuteronômio 24, aí você, mais tarde, estude Deuteronômio 24, que você vai encontrar, se você faz parte dessa nação de Israel, você vai sentir na tua alma. Se você não sentir nada, também você não tem nada a ver com a gente. Não tem né? nada. Porque como é que... Mas a pessoa, quando ele ouve uma música, ele sente a saudade. Música judaica, né? Você sente assim uma saudade, Shabbat, sente uma alegria. Shalom. E não sabe por quê. Shabbat, Shalom. Quando ouve aquela música. Faz tipo o rapaz que ele foi criado adotado. Mas quando o pessoal se zangava com ele já menino, e o pessoal xingava ele de judeu, e ele não entendia. Quando um dia ele chegou na casa dele e falou, pai, por que esse povo me chama de judeu quando fica com raiva de mim? Aí o pai diz assim, é porque você é meu filho adotivo. Um casal trabalhou comigo e eles morreram, mas eram as pessoas sábias, eram as pessoas honestas, e eles morreram. Então eu cuidei de você como filho. Mas tem uma caixa aqui que eles deixaram, que ele era deles. Quando ele abre, tá lá os livros judaicos, como a Torá, como o Sidur. E ele saiu atrás desse povo, que era parte da família dele, que morreu, né? Que ele não conheceu. Então ele saiu atrás, até que um dia ele chegou num lugar e o pessoal estava fazendo o Shema Israel. E ele começou a chorar e se alegrar. Ele dizia, Deus, eu não sei o que esse povo fala, mas eu me alegro, que eu choro. Aí começava a chorar. Por quê? Ele disse, como ele vai se alegrar? A alma dele se alegrou com as palavras judaica, com a oração que a gente faz, Shema Israel, Adonai Elohim. Porque quando a gente fala assim, é só o cabeçalho. Mas a oração é grande e não é de qualquer lugar, é da própria Torá, é da própria Bíblia. De frente para Israel. De frente para Israel. Chegamos ao final, espero que você Feliz sábado para você, conosco, para sua família. Alegrado. Um abraço ao Chicão, tá ligado com a gente aí, a Eliane. Quem mais, gente? A tia? Tia Cristina tá aí, ó. A tia Cristina tá aí, né? A tia Antônia. A tia Antônia, o pessoal lá de Monte Alegre, não perde. os parentes de Santarém, de Belém do Pará, lá de Ananindeua, aqui a Quineide, né? O Cleuto Luiz, a Marla, a Cristina, a Lena. 28. E todos, a Lena lá em São João do Araguaia. Um abraço para você e sua família. Bom dia, Shabbat Shalom. É interessante que vários estados do Brasil tem gente ligada. Lá no Rio de Janeiro tem o Miss Perete juntamente com a sua família, né? Miss Perete, Shalom, meu irmão, tu és um vaso de Deus, né? Quando você vier no Pará, não esqueça daqui do Cavalcante, da nossa família Sinagoga Shalom. E nós estamos aqui orando pela tua saúde, né? Você chegou no Rio de Janeiro, acabou toda a enfermidade. O clima, né? Porque... A pessoa que sofre de pressão alta, quando chega aí pro lugar que é frio,
a saúde deles melhora, porque o nosso Pará está muito quente. Mas, Né? Ruth, onde o Miss Peretti foi morar? No Rio de Janeiro, na beira da praia, do mar, pegando aquela brisa que vem, aquele ar puro. Então isso aí, só isso aí melhorou, acabou o negócio de tudo que ele sentia de verdade aqui no Pará, porque o Pará é quente. É quente, É quente. e está cada vez mais quente. É. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Segunda-feira nós voltaremos Só segunda agora. com o apoio aí da UTI, né? Vai. UTI Céu, Céu. onde você vai pegar o seu celular, entregar na mão do profissional e na mesma hora você receber já consertado. Você quer trocar a capa, essas coisas, a tela, quer mudar aí a vida do teu iPhone, né? Então, tá aí, chegou a hora. Então você quer formatar o teu celular, que está pesado, né? Olha, Luiz Rosa. Um abraço, Luiz Rosa. Luiz Rosa é amigo do peito da gente. Lá de Anápolis. O pastor Luiz Rosa tem um ministério lá, Abraão, né? No dia que a gente for lá em Anápolis, em Goiânia, a gente vai passar um dia lá com o Luiz Rosa, o pastor Luiz Rosa, né? Eu gosto do pastor Luiz Rosa, uma pessoa assim, querida, um homem sério, um homem direito, né? Estou na live. Ah, tá. Ele tá fazendo a live, né? Então, um abraço para você aí, né? Todo o seu ministério aí na cidade de Anápolis. Pastor Brito também, da cidade de Anápolis. Pastor Reginaldo, né? Que é lá da Piniel. Tu não lembra da Piniel? Ronaldo, né? Não. Arnaldo. Que a gente ia lá para Goianápolis, uma cidade daqueles... Centro de recuperação. Aqueles cantores sertanejos lá em Goianápolis. E a gente ia para aquela cidade, numa descida, lá embaixo daquele morro. Ali estava o centro de recuperação, a gente junto com o pastor Arnaldo ali, pastor Brito, uma turma, né? O Kleber, a gente ia lá dar estudo bíblico. Você às vezes ficava olhando assim, pequenininha lá, com a Bíblia, no meio daquele rol de gente, né? Viciada em droga, né? E aula. Só homem, né? Só homem. Aquele povo lá. E quando terminava, eles tudo agradeciam a gente ia comer um churrasco esperto, Ele né? disse que está de portas abertas, né? Para receber ele, A gente vai lá tomar um café. A gente ia lá na casa do pastor Luiz Rosa tomar um café junto com ele, né? Era de manhã cedo. Essas coisas assim, não tem dinheiro que pague. Não esquece, né? A gente não esquece de jeito nenhum. Aí depois, Ruth, que nós conseguimos ali através da Câmara de Vereadores de Anápolis, aí para Piniel se tornar utilidade pública. E aí o pastor Arnaldo mudou lá na saída de Brasília, de Anápolis para Brasília, ali está numa chácara já tem uns 4 a 5 anos já, né? Já. Ele está naquela chácara grande lá. Pastor Arnaldo, eu falo assim, olha para o pastor Arnaldo assim, a gente tem que respeitar aquele homem. Não é fácil, né? Na convizinha velha, tu lembra, nós conhecemos. Madrugada ele saía, ele e outro, para ir catar drogado, pessoas bêbadas jogadas na sarjeta. Ele ia buscar e levar lá para Goianápolis. E ali ia cuidar da roupa, da comida, da abrigo, e sem cobrar nadinha. Chegamos ao final de mais um programa, nós ainda temos escuta essa instante. Nós estamos falando de caridade, rapaz. Mas porque tem gente que está assistindo nós aqui, que às vezes tem vontade de fazer caridade, mas quando ouve um testemunho desse, é incentivo. Porque não é fácil que o pastor Arnaldo, com a sua equipe, né? Porque a pessoa nunca faz só, né? Só para quem tem vocação. E depois eles montaram uma novelaria lá para fazer brinquedo para vender nas encruzilhadas da cidade, nas avenidas. Aí a gente vê que aquilo é batalhador. Ainda quero ver, antes de eu partir, eu quero ir lá em Anápolis ainda ver esses guerreiros lá, que a gente se reunia, né? Tem um que mora lá, um maestro que mora em Portugal. Um dia ele foi pregar, aí, quando ele olhou que me viu, aí ele falou assim, oh meu Deus, esse homem aqui, um homem que conhece a Bíblia até em hebraico, fala em hebraico, como é que eu vou pregar na frente de um homem desse? Ele dando testemunho, né? Falei, não, irmão, isso não é assim não, rapaz. A palavra está com aquele que Deus vai usar. E busca. E busca. Aquela pessoa que está pregando, não mexe com ele não, deixa ele pregar, porque ali tem uma direção. Tá na direção. Nós queremos agradecer você e dizer assim, ó, um feliz final de semana, um feliz sábado e domingo.
Domingo a gente vai fazer uma visita ao nosso irmão, o Maurino Magalhães, lá na chácara dele, né? E outra coisa interessante, ei, fique na paz, deixa o Eterno te usar. Baruch Hashem! Baruch Hashem, shalom, shalom. Uma ótima semana para você.